Então muitas vezes pessoas não recebem, é porque Deus já sabe o que vai acontecer, já sabe o final da história e sabe que vai prejudicar. E como o nosso Deus, ele preza pela sua presença ao lado dele, ele não dará àquele que não sabe gerir. Porém, aquele que não se mantém, que não mantém o seu coração naquilo que Deus dá, porque sabe que aquilo é passageiro, que Deus pode fazer muito mais, aquilo que mantém o seu coração em Deus, Deus multiplica as bênçãos. Amém. Deus dá mais e mais e mais e mais, porque o nosso Deus é um Deus abundante e transbordante em todas as suas bênçãos. Nada que Deus faz é com miséria. Nada que Deus entrega de bênção para um filho é limitado. Quem sempre coloca o limite da bênção é a própria pessoa. Em determinado momento, havia um profeta que disse assim: traga-me vasilhas, porque eu quero multiplicar o azeite, eu quero multiplicar a bênção. E as pessoas foram trazendo as vasilhas. E Deus foi multiplicando. Uma vez perguntaram para ele assim: Senhor, eu vou descer agora, e qual é o seu nome? Eu vou dizer que quem me enviou? Quem me enviou? Aí o nosso Deus disse assim: diga ao povo que eu sou te enviou. É um nome enigmático. Sabe o que significa eu sou? Em algumas traduções, em algumas versões, é eu serei, ou eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. É um nome enigmático. Significa que ele não é um Deus temporal, que ele não está preso dentro de um espaço-tempo. Significa que ele passeia pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Significa que ele já sabe desse momento que nós estamos vivendo, antes mesmo que o mundo pudesse ser mundo, que o mundo pudesse ser formado. E já sabe do nosso destino, ele já consegue nos enxergar neste mesmo momento, lá na frente, comemorando com o Senhor Jesus a nossa vitória, naquela ceia, onde nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e ali cearemos com Ele. É esse Deus todo-poderoso que você tem que se lembrar que é o seu Deus também. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que depois foi chamado, renomeado para Israel. Ele deixou de ser enganador para ser um príncipe entre as nações, um rei entre as nações. O nosso Deus te coloca neste lugar para que você possa tomar posse de todas as promessas que já foram feitas desde Gênesis. Quando eu falo sobre promessas na sua vida, não é o que você trouxe do Brasil para esse lugar. Não é o que você recebeu como uma proposta essa semana, mas eu falo de promessas muito maiores, muito mais altas, que estão num nível muito além daquilo que nós podemos viver e entender simplesmente pelo agora. Deus tem promessas para a sua vida. Você não está nesse lugar por acaso, isso não é jargão de crente, isso não é jargão de pastor, porque se você está nesse lugar, é porque você conhece a pessoa de Jesus Cristo, você sabe que o nosso Deus é um Deus vivo, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se movimenta, Ele é um Deus que faz milagres, coisas maravilhosas, coisas poderosas. O nosso Deus não é um Deus qualquer, o nosso Deus não é um Deus de barro, não é um Deus de madeira. Você sabia que quando a palavra do Senhor fala sobre postes ídolos, você sabe como eram feitos os postes ídolos antigamente? Os postes ídolos, eles eram feitos mais ou menos assim. As pessoas olhavam para uma árvore de tronco largo, eles cortavam aquela árvore e depois vinha um artesão e entalhava aquela árvore, o poste que ali ficava, que sobrava, na forma de um Deus. Um Deus de letra minúscula, um Deus que não podia falar, que não podia fazer absolutamente nada, que não podia ouvir o clamor do seu povo, que não podia andar, que não podia estar à frente de uma batalha. Era esse Deus que era um Deus poste-ídolo, mas o nosso Deus é o Deus que está acima de todas as coisas. É um Deus tão poderoso, que nós não podemos vê-lo. Porque um dia um homem perguntou: Senhor, deixa eu ver a tua face. Deus disse para esse homem, para Moisés: você não pode ver a minha face, porque senão tu serás consumido. Porque o meu poder é tão grande que se você simplesmente olhar para mim, você será consumido imediatamente. Olha, eu quero te lembrar nessa noite de quarta-feira, dia que geralmente nós estamos no meio da semana, que nós estamos cansados, que nós só estamos aqui realmente por um amor sobrenatural. Diga para o seu irmão: você está aqui por causa de um amor sobrenatural. Você deixou de amar outras coisas para amar a presença do Deus vivo. Você está aqui
por causa da sua fé. E você acha que Deus, ao olhar para a sua vida, Ele não diferencia? Aí Davi chega, no exato momento que Golias está fazendo um desafio. Olha, ao invés de nossos exércitos se enfrentarem, as nossas tropas se enfrentarem, vamos fazer o seguinte: eu vou ser o herói do meu lado. Vocês, levantem, vocês, povo de Israel, levantem o herói de vocês para me enfrentar. E aquele que vencer, vence a guerra. E todos, inclusive os irmãos de Davi também, ficaram pianinho de medo. Mas por que será, né? Será que é só porque ele tinha quase 5 metros de altura? Isso também não é nada, né? Só 5 metros de altura. Dizem que somente a lança dele pesava 80 quilos. Somente a lança, fora a espada. Porque ele carregava uma lança de um lado e uma espada de outro lado. A espada era mais quase 75 quilos. Meu Deus do céu, né? Para vocês verem como era o homem, né? Então Davi, ele recebeu a seguinte proposta: vá lá, escolhe algum tipo de armadura. E de repente o próprio Saul disse: não, vai com a minha armadura. E colocaram a armadura nele, a armadura ficou muito grande, não estava deixando ele se mexer, estava muito desconfortável. E se você está aqui essa noite ouvindo essa palavra, é porque Deus está trazendo à memória as promessas e dizendo, reforçando esta promessa: eu cumprirei. A palavra do Senhor nos diz, sem a menor sombra de dúvidas, que Ele não é homem para mentir, aleluia, porque a mentira, ela só cola em pessoas. Deus não pode mentir porque Ele é santo. Se Ele é santo, Ele é separado de todas as coisas. Ele é aquele que não mente. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das suas promessas. Eu quero te lembrar que você tem promessa. Quero te lembrar que Deus cumprirá essas promessas. Deus me traz aqui essa noite, me traz com essa palavra para dizer para você, te fazer lembrar das suas promessas e reafirmar: eu cumprirei as minhas promessas na sua vida. Se você crê, receba e bate palmas para Jesus, porque Ele merece. Inclusive dentro do seu povo também, porque o mesmo Deus que levantou Saul foi o Deus que abateu Saul. O mesmo Deus que levantou um e depois abateu também, foi aquele que levantou Davi e o perdoou mesmo nas suas falhas, nos seus pecados. Como dizer que Deus não tem os seus preferidos? Claro que Deus tem, basta fazer uma leitura atenta, nem precisa de muita teologia para isso. Quer dizer que você é escolhido, quer dizer que você é preferido, quer dizer que Deus tem história com você, quer dizer que Deus vai alargar cada vez mais, a partir desse ano, a partir desse culto, a partir desse dia de hoje, a sua intimidade com esse Deus poderoso, com esse Deus vivo, com esse Deus que cumpre as promessas.